Olá pessoal, tudo bem? Agora dando continuidade, vamos falar então sobre como são as configurações de reatores que fazem então a remoção biológica de nitrogênio convencional, de processos convencionais. Só relembrando, né, gente, a gente tem o quê? Dois processos que ocorrem então para remoção de nitrogênio convencional. A gente vai ter a nitrificação e a desnitrificação. Lembrando, né, nitrificação precisa de alcalinidade, oxigênio, temperatura também acima de 20. Desnitrificação, condição anóxica, doador de elétrons, para gerar alcalinidade, né? Então, em termos aí no sistema de tratamento, né? Nitrificação, a gente precisa ter aeração para fornecer o oxigênio. Outras coisas mais, e tem que estar entrando lá o nitrogênio amoniacal. Desnitrificação, sem oxigênio, condição anóxica, vai ter que ter o nitrito, né? E vai ter que ter o doador de elétrons, né? Bom, então aqui a gente tem aqui uma primeira configuração, né? Retomando o que eu tinha falado, então a gente vai ter nitrificação ocorrendo aqui no reator aeróbio. Então a gente tem ali o efluente, tem matéria orgânica, nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal. Então vai ter o residual de nitrogênio amoniacal. Esse reator aeróbio, você vai consumir aqui matéria orgânica, você vai amonificar esse nitrogênio orgânico, e aí vai sobrar esse nitrogênio amoniacal, e aí esse nitrogênio amoniacal, então, ele é convertido em nitrato e nitrito. Certo? Aqui você vai fornecendo oxigênio para tudo isso, né? Certo? Principalmente vai ser o nitrato. Tudo bem. Esse efluente aqui, ele passa por uma próxima unidade que vai ser o reator anóxico. Então você tem aqui o efluente que tem nitrato e nitrito, só que ele não tem doador de elétrons. Aí você vai fazer uma adição externa, né? Você vai pegar, adicionar lá um metanol ou etanol, enfim, um doador de elétrons, né? Vai ter aqui isso aqui é um misturador, né, para homogeneizar todo esse metanol com o efluente com nitrato e nitrito. E aí, pela desnitrificação, você vai ter então a desnitrificação lançando o N2, né, e aí gerando então um pouco de alcalinidade. Isso tudo com aquele lodo floculento, certo? Aqui e aqui. Então aí tem que passar por um decantador secundário para clarificar. Esse lodo retorna ao reator aeróbio, né? O clarificado segue adiante, certo? Vantagem aqui, né? Tem aqui, sai o efluente do decantador secundário, sim, praticamente todo o efluente está desnitrificado, então todo o nitrogênio foi convertido e lançado então para a atmosfera. Porém, você vai gastar com consumo químico. Tudo bem, então essa aqui é uma das configurações que a gente vai ter. Né? E isso tudo, gente, vocês podem ter. Isso aqui está separado aqui, mas você pode ter assim, por exemplo, dentro do mesmo tanque do reator aeróbio, você vai ter uma região ali sem aí os aeradores, né? Coloca uma pequena divisória também para não ter um e outro, né? Um próximo do outro, e aí coloca um mixer. Então, enfim, né? São unidades ainda separadas, né? Mas ficam bem espacialmente uma bem junto da outra. Bom, outra forma aqui é de você ter aqui primeiro o reator anóxico e depois o reator aeróbio. No reator anóxico, você vai ter a desnitrificação, mas para ter desnitrificação, você vai ter o quê? Uma recirculação, essa recirculação que eu estou pondo aqui, do efluente nitrificado, para ter o nitrato, senão não vai estar anóxico, né? E aí, nessa recirculação, você vai misturar então o efluente que tem o nitrato e nitrito, com o efluente que vem ali no esgoto, que tem matéria orgânica, nitrogênio orgânico e amoniacal. Nessa mistura toda que vocês vão ter aqui, a gente vai ter a desnitrificação, porque aí o nitrato, o nitrito, ele passa por desnitrificação utilizando a matéria orgânica como doador de elétrons, gera lá o N2. Isso vai reduzir a matéria orgânica, já que vai ser consumida para desnitrificação, por isso que vocês estão vendo um MO menorzinho, né? E aí a gente também tem a modificação do nitrogênio orgânico, então a maior parte a gente vai ter só, principalmente, residual de matéria orgânica e nitrogênio amoniacal.
Aí isso aqui passa aqui por reator aeróbio. A vantagem, né? Vocês estão vendo, tem menos matéria orgânica, então você vai ter menores gastos aqui na aeração, né? Aí você gasta menos com a aeração aqui, né? Como eu falei, parte do efluente ele retorna aqui para o NOx e outra parte então passa por decantador secundário, sedimenta, né? Aí o lodo de retorno volta aqui para o NOx e aí vai então. Tem a parte de lodo de retorno e tem a parte de lodo de excesso, é claro, né? Que eu porém aqui, né, gente? Desculpa, eu estava esquecendo aqui. Ainda no reator aeróbio, né? Então você vai ter matéria orgânica residual e nitrogênio amoniacal. Passa pela aeração, né? Você vai ter uma matéria orgânica, você vai zerar, né? E aí, nesse nitrogênio amoniacal, você vai ter nitrato e nitrito. Então, que vai recircular aqui e a parte aqui restante vai indo aqui. Então, você ainda vai ter um efluente final que vai ter traços de nitrato, né? Isso acaba sendo inevitável. Mas a vantagem é que vocês não gastam com adição externa de doadores de elétrons, né? Eventualmente, se ainda não sim, aí tudo vai depender também de você tá verificando se o padrão de qualidade é atendido também, né? Às vezes isso aqui acaba sendo suficiente, ou no caso mais difícil de não se atender, né, você pode pegar esse efluente aqui e ainda fazer uma adição de metanol ou etanol e colocar uma outra câmara aqui e aí depois está fazendo, enfim, aí coloca uma outra câmara NOx, retorna, quer dizer, coloca a câmara NOx aqui, né, não aqui, né, uma outra câmara NOx com a adição lá do etanol ou metanol, aí depois sim decantador secundário e retorna aí para tá atingindo os padrões aí. E aí você estaria gastando pelo menos menos com adição de sumo químico, né, mas enfim, a parte desse comentário que eu falei sobre essa parte final, a configuração em si, né, acaba sendo essa daqui que vocês estão vendo, né, anóxico, aeróbio, secundário, e aí vai sair traços de nitrato no final. Vantagem, né, não gasta com sumo químico, mas ainda tem o residual de nitrato. Mas se atender o padrão de qualidade, né, tá tudo bem, ou qualquer coisa, como eu falei, tem a outra alternativa que eu falei aí. Certo? Então, é isso aqui, as referências, gente. É isso aí, né? A gente se vê, então, nos próximos vídeos.